Saudações, meu irmão, minha irmã, que bom que você está desse lado. Continue partilhando a palavra do Senhor, continue meditando conosco. Hoje nós estamos no livro de Atos, capítulo de número 18, e hoje é dia 2 de dezembro, o ano está chegando ao fim e eu espero que você continue crescendo progressivamente na graça e na presença do Senhor nosso Deus. Este versículo 18 traz mais uma vez evidências claras de quanto Deus era com Paulo, de quanto Deus era com aqueles que buscavam a sua vontade. E encontramos aqui a inserção de um elemento fantástico que em todo momento conduziu não só o mestre, mas também os seus discípulos, que era um elemento social. Paulo então vai ser recebido por homens, vai ser recebido por Áquila e sua esposa para uma casa nobre, uma casa mesmo de grande gabarito naquela altura. Mas Áquila e Paulo tinham uma semelhança, ou seja, ambos vendiam, comercializavam tenda. E o que está a acontecer? A Bíblia está a dizer que Paulo vai na casa daquele homem que cria em Deus, não fica só pela vertente da pregação da palavra e do testemunho, mas como começa a trabalhar com ele na própria produção de tendas e na comercialização. Isso nos ensina que Paulo está a se manifestar como um exemplo vivo de que quanto mais crentes somos, mais queremos cumprir com as nossas responsabilidades a todos os níveis. Hoje está difícil encontrar crentes nesse tom. Atenção que eu não estou desmerecendo um grupo e favorecendo o outro, não. Eu estou apenas querendo com os meus irmãos esclarecer o que está escrito na Bíblia. O obreiro é digno do seu salário, é verdade. E o pastor que trabalha em tempo integral depende fielmente da igreja, e isso não tem discussão. Assim como muitos ministros que trabalham nesta condição. Mas o que preocupa é que existem aqueles obreiros, existem aqueles ministros, aqueles líderes que não trabalham exatamente de forma integral para a igreja. Têm tempo de fazer mais alguma coisa para ganhar um dinheiro extra ou para ajudar mesmo a igreja a lhe suportar. Mas o que acontece? Estas pessoas simplesmente se baldam, dão mau uso ao seu tempo e ainda colocam, assim como os fariseus, fardos sobre a igreja. Lembra que o próprio mestre, quando falou sobre os fariseus, o mestre os chamou de exploradores. Por quê? Porque eles invadiam as casas das viúvas, comiam a torta direita e faziam longas orações. Ou seja, eles colocavam um fardo muito pesado sobre o povo. Mas estamos a ver aqui um Paulo diferente, que apesar da graça, apesar do poder de Deus que através dele se manifestava, ele não deixava de lado as suas obrigações sociais. Tanto é que Paulo, numa das suas cartas, ele vai escrever que eu trabalhei noite e dia, não comi pão de homem algum. Meu irmão, minha irmã, se está sendo chamada para trabalhar integralmente para a igreja, trabalhe, e com isso você tem o teu salário. Se você vai trabalhar a tempo parcial, por favor, não coloque muito peso sobre a igreja. Se tem um tempo, se resta uma folga, faz uma formação, faz um outro curso para o qual você tem alguma habilidade e ajude a igreja nesse ministério. Não seja um peso, mas seja um alívio. Não seja um fardo, mas seja um conforto para os outros. É isso que Paulo estava a representar para Áquila e para toda a sua família. O versículo 9 e 10 insere um ensinamento poderoso. Qual é? Quando Paulo esteve do versículo 4, que está explanado, até o versículo 8, a discutir com os judeus, Paulo estava convencendo muitos, mas também estava irritando outros. Tanto é que você vai ver o cenário em que Paulo sacou da sua roupa e diz que eu não sou culpado do vosso sangue, eu fiz a minha parte e vocês não querem me ouvir. É para que essa maldição caia sobre vocês.
vocês. Paulo estava ficando desanimado e com certeza com medo, porque eram muitas ameaças de morte, eram muitas ameaças de apedrejamento. O que é que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus aparece na vida de Paulo. Deus vai falar com Paulo e lhe diz: não tema, continue falando, porque eu estou contigo. Eu tenho muita gente nessa cidade, você não está sozinho. E as pessoas que ele tem, que Deus nesse caso soberano tem, já se confirmaram por Áquila, e vão aparecer outros, e um em especial que passo a citar mais lá para frente. A segunda lição então nos ensina que Deus é a nossa maior motivação. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Ele sabe todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Quando Ele percebe a nossa alma sufocada e o nosso coração angustiado, certamente Ele se manifesta para acalmar os nossos corações e testificar o seu poder. Deus é contigo, meu irmão. Não tema o que o inimigo pode te fazer, porque na verdade todas as armadilhas que o inimigo fizer para ti, se você permanecer na graça do Senhor, Ele mesmo cairá nessas armadilhas. Essa é a lição a seguir que aparece entre os versículos 14 a 17. Sóstenes criou aquela toda confusão, levou Paulo para o tribunal, querendo que Paulo fosse castigado. E o responsável daquela altura está a dizer o que? Se fosse um crime grave, eu até julgaria. Ele nem queria saber disso. Se é esse tipo de problemas relacionados a Deus e aos vossos costumes, resolvam vocês. Como não surgiu efeito, não surtiu efeito a operação que eles tinham, aquele povo que antes estava a apoiar Sóstenes voltou-se para ele e o encheu de porrada, o apedrejou. Isso para dizer o quê? Que os nossos inimigos vão preparar a cova, sim, vão preparar armadilhas, sim. Eles vão preparar armadilhas tão pesadas, vão preparar artimanhas tão bem projetadas, estratagemas tão bem calculadas, e adivinha só, eles vão sentir o sabor do tempero que colocaram na armadilha, porque na verdade alguém vai cair nesta armadilha. Mas eu profetizo em o nome do Senhor Jesus que esse alguém não será você, que esse alguém não será sua casa, que esse alguém não serei eu. Cairá nesta armadilha aquele mesmo que a preparou. Versículo 20 e 21 está nos trazer a seguinte lição. Paulo estava se retirando dos meios dos irmãos, e os irmãos não queriam que Paulo fosse, estava já ali há quase 2 anos, não queriam que Paulo fosse, queriam que Paulo permanecesse, mas Paulo tinha de ir para Éfeso, e Paulo disse claramente para os irmãos: se for a vontade de Deus eu vou voltar, mas se não for, aqui para parafrasear, claro, eu não volto. Ou seja, Paulo está a nos ensinar o quê? O mais importante é fazer a vontade de Deus. Nossos planos devem se submeter à vontade de Deus. E Tiago falou disso muito bem. Disse: irmãos, não digam amanhã farei, amanhã será. Não, digam antes, se Deus quiser. O que Tiago estava ensinando, e aqui para corroborar com o que está acontecendo na vida de Paulo, é que quando nós aceitamos Cristo no nosso coração, devemos entregar para Ele todo o controle, devemos entregar para Ele toda a direção, porque há crentes que entregam a mente, mas não entregam o coração. Parece que entregam a alma, mas não entregam o corpo. Há pessoas que parece que têm Jesus como inquilino nas suas casas, que são os seus corações. Ou seja, ele ora de noite porque tem medo dos maus sonhos e não quer morrer no sono. Ele ora antes de comer porque tem medo de envenenamento. Mas quando vai planejar para a vida, quando vai pensar em relacionamento, em sucesso, em prosperidade, não ora, não dedica ao Senhor, faz alianças e aceita compromissos sem sondar o que Deus tem a dizer a respeito. Meu irmão, se quer, eu quero aqui ensinar, e eu podia dar uma palestra de apenas 30 segundos, e a palestra é a seguinte: como arruinar seus planos.
e só tem uma resposta, e a resposta é: comece os seus planos descartando a vontade de Deus. Palestra dada. E agora olhe para o que temos no versículo 23. Paulo está viajando por todas as cidades e está encorajando os seus irmãos a continuarem no caminho da verdade. Meu irmão, essa lição é um conselho e um pedido para você. Por favor, seja um mensageiro da esperança. Tenha prazer em fortalecer os irmãos no Senhor, porque todos passamos por aflições. Eu pergunto, se olharmos para a situação, Paulo não tinha condições para levar uma palavra de motivação e alegria para os irmãos. Paulo estava a vir de quase apedrejamento, quase morte, ameaça, combates por fora, temores por dentro, mas ele está trazendo uma palavra de incentivo para os irmãos, para que continuassem a colocar a sua fé no Senhor. Meu irmão, minha irmã, você suporta aquele tipo de pessoas que quando chegam no teu meio só têm notícia ruim, só têm notícia má? Ou seja, se não falar do gato que foi atropelado, vai falar do seu cão ou do seu cachorro que morreu. Se não falar da vizinha que teve um acidente, vai falar do vizinho que quase se enforcou. Se não falar de como as coisas estão complicadas no seu trabalho, vai falar de como as coisas estão complicadas na igreja. Ou seja, são portadoras de más notícias, têm uma síndrome de desconforto e de desencorajamento. Mas estamos a ver aqui um Paulo diferente, para dizer o que? Não somos os únicos a passar por aflição, e as aflições têm essa particularidade. Quando você está aflito, parece que você é o único. Quando você está passando por dificuldades, parece que mais ninguém está passando. Mas Paulo era tão sábio que ele sabia que se eu, por testemunhar Cristo, estou a viver essas adversidades, então os meus irmãos também estão. Então eu não preciso contar mais para eles ou lamentar do que estou a passar. Pelo contrário, eu vou dizer para eles o quanto Deus tem sido bom para a minha vida. Eu vou dizer para eles a necessidade de continuarmos nesse caminho. Eu vou transmitir para os meus irmãos uma palavra de esperança. Afinal, apesar de todas as aflições, Deus tem sido bom. Meus irmãos, não sejamos ingratos. Quando nos concentramos nas aflições, não percebemos a bondade de Deus. As aflições nos limitam de projetar a nossa esperança, porque depois das aflições nós vamos celebrar. Mas quando ganhamos essa mentalidade do deserto, ela nos priva de projetarmos a nossa celebração. Não deixe que nada te prive de celebrar ao Senhor. Por isso é que Paulo está a encorajar os irmãos, magoado, ferido, mas está a encorajar porque ele sabia que o seu trabalho não era vão no Senhor. Ele sabia que Deus lhe visitou, então era uma questão de tempo até Deus se manifestar. Receba dessa graça de fortalecimento, receba dessa graça de encorajamento. Vai nessa tua força, varão valoroso, vai nessa tua força, mulher virtuosa. Nada e ninguém te para. Leva essa mensagem de alegria. Você está sofrendo, mas transmita a esperança para as pessoas. Você está sendo perseguido, é verdade, mas transmita a esperança para as pessoas. Você até está a pensar em desistir, mas transmita a esperança para as pessoas, porque lá no fundo você sabe que Deus é contigo, então Ele vai se manifestar.
E é aqui que nós encerramos, entre o versículo 24 e 28. Deus disse para Paulo: eu tenho muita gente nessa cidade, e agora está a se confirmar um homem que conhecia apenas o batismo de João, mas falava a respeito de Jesus Cristo categoricamente. Áquila se apercebe disso, então chama Apolo, que estava a destronar aquela cidade pelo testemunho da verdade. Ele discutia e através das escrituras testificava que Jesus Cristo era filho de Deus e igualmente Deus com o Pai. O que está a acontecer? Áquila perceberam que Apolo precisava de ser refinado. Refinaram Apolo e só pioraram a situação. O camarada ficou mais bravo do que outra coisa. Ele ficou mais eloquente do que antes era, porque a sua esperança, vemos novamente a mensagem de esperança que lhe foi colocada ao coração, lhe elevou para um nível ainda acima do que ele já estava. Então esta lição nos ensina o quê? Nós não somos os únicos. Deus está espalhando a sua palavra por toda a terra. É só aparecer um e outros começam a se revelar. Você acha que é o único crente no teu local de trabalho? Você acha que é o único crente no teu bairro? Você acha que é o único crente na tua família? Não. Não e não. Deus tem os seus servos espalhados em todos os lugares. Deus vai te apresentar a eles, pois então não pense que és o único. Há quem está testemunhando Deus e nós não estamos ouvindo nem sabendo de nada, mas no seu próprio tempo saberemos que para além de Paulo, afinal há um Apolo cheio da graça e do poder de Deus, porque ele liberou a graça para todos. Que Deus te visite neste dia, que a sua graça te visite neste dia e testifique, oh meu irmão, no teu coração, que as aflições dessa vida não podem parar você de testemunhar o que Ele mandou testemunhar. Continue sendo uma referência na tua família, no teu trabalho, na tua comunidade. Continue transmitindo uma mensagem de esperança para essa igreja sofrida, para essa igreja que está angustiada, querendo a volta do Mestre, e para este mundo que está podre, mas ainda há sal para temperá-lo e luz para iluminá-lo. Por isso, receba da graça do Senhor e seja cheio do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém.